Bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. E hoje, Sérgio, nós vamos falar só sobre presidenciais. Estamos a poucos dias das eleições. Vamos falar sobre cada um dos candidatos, tentar perceber um bocadinho o que é que pode vir aí na segunda volta e também, se tivermos tempo para isso, tentar perceber que mensagem, o que é que sai daqui, não é? Esta campanha daqui a 50 anos, quando se escrever sobre ela, o que é que vai ser mais impactante disto tudo? Como é que nós estamos aqui para nos situarmos? Tem havido uma tracking poll da TVI e da CNN que o que está a dar neste momento é um empate técnico entre os três primeiros: Ventura, Seguro, Cotrim, com o Gouveia e Mel e Marcos Mendes mais para trás. A sondagem de terça-feira da Católica para a RTP e para o Público confirmou isso. Falta uma sondagem da Intercampos que há de sair até ao dia de reflexão, que não sabemos o que é que vai dar. Até acho que ainda estão a recolher dados para a sondagem. Enfim, de qualquer forma, uma campanha não são só sondagens, mas isto serve-nos só para nós ordenarmos aqui os vários candidatos, só para termos aqui alguma ordem nisto. Então, André Ventura, como é que tens olhado para a campanha de André Ventura? Bem, é a primeira vez que ele é favorito numa campanha, não é? Pelo menos para a primeira volta é quem vai à frente. Só posso repetir as palavras ditas num mau momento da nossa história, quando alguém disse: a pátria está doente. É o que eu te posso dizer sobre isso. Mas gostava de fazer 3 ou 4 considerações minúsculas sobre as sondagens. Não se pode pedir às sondagens que nos iluminem em relação ao que está a acontecer, porque com tantos candidatos, com intenções de voto tão próximas, quer dizer, só uma sondagem miraculosa e cirúrgica e que ao escutasse, enfim, um número infinito de futuros eleitores, é que poderia minimamente identificar com um grau de verosimilhança e rigor quem está realmente à frente, em segundo e em terceiro. Portanto, não se pode pedir às sondagens que elas não podem dar. Ele suspeita, aliás, Sérgio, que mesmo que houvesse uma sondagem que falasse com os 10 milhões de portugueses, haveria um problema. É que entre esses 10 milhões, uma parte substancial responderia uma coisa hoje e coisa diferente amanhã. Sim. Por isso... Porque, aliás, é natural com uma campanha como esta. Certo. Todos nós já sentimos que as pessoas, ou que muita gente, está muito confusa. Que está mesmo sem saber o que é de fazer. E, portanto... Sim, um dos números da sondagem divulgada pela Católica é de que 51% das pessoas que responderam à sondagem admitem mudar o sentido de voto até às eleições, de facto. É uma coisa absolutamente astronómica, um número astronómico. Sim. Assim como astronómico é o número dos 48% que não respondem às perguntas das empresas de sondagens, não é? O que terá sido o caso da tracking poll da CNN, mas não posso garantir. Houve uma qualquer sondagem que os não respondentes foram 48%. Porque as pessoas não respondem? Não é? Bom, eu tendo a pensar que essa boa gente tende a votar no Dr. Ventura, mas quero fazê-lo escondido na... Achas que não é por não saberem o que vão escondido na fazer? casinha do voto, né? Portanto, os intervalos de erro são ínfimos. Sobre sondagens, a única coisa que nós podemos dali extrair são as tendências, porque as tendências eu acho que as sondagens refletem, não é? E até aqui, no momento em que estamos a falar, há 2 tendências muito significativas: a descida de Marcos Mendes, não é? E a subida de Cotrim. São os 2 indicadores mais relevantes e que nós podemos imaginar que respondem ao que está a acontecer. E a descida do Almirante também. A descida do Almirante, tens razão, a descida do Almirante. Mas a descida do Almirante tem sido um processo paulatino, não é? Tem ido para ali abaixo. Sim. Marcos Mendes foi um trambolhão. Um trambolhão, é um trambolhão. Certo. Abrupto, não é? Ainda bem que não perguntas porque é que estes fenómenos estão a ocorrer, porque no caso de Coutinho eu percebo, a campanha dele é uma campanha
muito hábil no recurso a estas tecnologias, a social media e não sei o quê, e também a força da mensagem dele, porque é um homem que tem uma mensagem clara, não é? E, portanto, isso, e que toca fundo em amplos setores do eleitorado, que o identificam com uma oportunidade de mudança. Bom, agora, o que me parece é que nós esta semana assistimos em direto a um erro que é mais do que um erro. É assim, foi quase um fenómeno inexplicável, não é? Estás a falar das declarações de Cotrim sobre Ventura, Sobre um eventual apoio a Ventura na segunda volta. quer dizer, geralmente um erro é outra coisa. Como diriam os franceses, é um faux pas, é um passo em falso, não é? Isto não foi um passo em falso, isto foi saltar para um buraco, não é? Muito fundo. É incompreensível, para mim permanece um mistério, como é que, não sei se aquilo se deve, se ficou a dever ao cansaço e à tensão das campanhas eleitorais, quem as faz, quem as fez, sobretudo no nosso país, que ainda são campanhas há século XX, não é? Que são maratonas absurdas, para depois se aproveitarem 2 minutos para as televisões. As campanhas são esgotantes e nem faz sentido nenhum este tipo de campanha, já deviam ter acabado há muito tempo. Sim, acho que uma explicação é essa de ou outra cansaço. foi puseram-se a pensar e pensaram mal. É como aquelas pessoas. Havia um ministro do professor Cavaco Silva que era conhecido como o adiantado mental, porque era tão inteligente, que era mais inteligente do que toda a gente. Eu acho que é um caso desses, é um caso de pessoas que acham que são mais inteligentes do que a própria sombra e pensaram que podiam ir buscar 3 ou 4 votos ao Chega. Pronto, Pois e então é, vamos que lá. facto. Somos aqui muito espertos, vamos aqui dizer uma coisa que nos vai permitir ir apanhar ali uns pozinhos ao eleitorado de André Ventura. Suspeito. Pois, quer dizer, não Mas se pode. mas enfim. É de facto uma enorme confusão sobre até onde é que se pode ir e o que é que se pode fazer, o que é conveniente fazer, o que não é conveniente fazer, e aquilo que, independentemente de ser conveniente ou não se faz. Uhum. Não se faz, porque é preciso ver que muitos eleitorados socialistas, descontentes com o desempenho do último governo do Partido Socialista, mas que não se sentem à vontade ou não se sentiram à vontade para votar no PSD, porque nunca na vida deles votaram no PSD, encontraram na iniciativa liberal uma espécie de veículo político um pouco híbrido, porque era muito liberal numas coisas, aspectos culturais, costumes e tal, tinha um forte apelo reformista. E boa parte do desencanto com o PS era achar-se que o PS não tinha promovido as reformas que o país precisa, e que votaram na iniciativa liberal. E a iniciativa liberal constituiu-se uma espécie de um veículo. E as pessoas, depois de votarem noutra coisa que não o partido do costume, também ficam mais disponíveis a mudar outra vez, e até porque aquilo é um veículo, se calhar até de transporte para o PSD. Que aliás aconteceu historicamente na altura do cavaquismo. Houve muito eleitorado PS que votou PRD primeiro e depois foi para Cavaco Silva. Portanto, há esse fenómeno. E o João Coutinho de Figueiredo sabe muito bem que o discurso dele que é um discurso que também entra pela esquerda reformista dentro, não é? Porque nem toda a esquerda é museológica, assim, que nem toda a direita é fascista, também nem toda a esquerda é museológica, nem toda a esquerda está empanada em 1917. E, portanto, os setores mais reformistas e mais inconformados com a situação do país e com o desempenho do país no curto e médio prazo, que parece move-se a passo de caracol, sempre a medir-se com o desgraçado do lado, e essa gente, de facto, a minha simpatia pela figura do Coutinho de Figueiredo. Não parece ser uma pessoa que não ameaça ninguém, não representa um perigo para o regime, para os valores da Constituição, para o Portugal de Abril, e na direita aconteceu um fenómeno também muito, muito, muito semelhante, porque os eleitores da AD, estou eu convencido, na sua esmagadora maioria, num cenário de seguro Ventura na segunda volta, vão votar António José Seguro contra Ventura, que representa a tal insurreição contra os valores da Constituição, contra o regime, como nós o conhecemos, e contra o modelo democrático. Como disse o Seguro numa frase muito boa, temos que levar a democracia à segunda volta. Já se percebeu que é o discurso que ele, indo à segunda volta, fará.
levar a democracia à segunda volta. De um lado está a democracia, do outro lado está uma aventura qualquer política de direita radical. Se a segunda volta... Mas espera, deixa-me só acabar só este raciocínio. Repare, este eleitorado do PSD, que votará seguro, sem medo, não é? Seguro não é propriamente um candidato, meta medo a quem quer que seja, este eleitorado, quer dizer, como é que este eleitorado encarou as declarações de Coutrinho, dizendo que depois logo se vê quem é que se vota, posso votar em qualquer um, como quem diz, um dia acordo, votem em Ventura se achar que é Ventura, ou Jorge Pinto, ou seja, que isto não cabe, isto é uma coisa que não cabe na cabeça. E lançou uma grande desorientação sobre a questão magna de saber quem é, afinal, João Coutrinho de Figueiredo. E Marcos Mendes, com a sua frieza e experiência, não é? Aproveitou logo a oportunidade. E o que ele disse foi, bem, isto é um sinal de instabilidade política. Isto é um candidato que traz instabilidade política. Mas evidentemente o que ele estava a dizer, isto é instabilidade pessoal. De um órgão unipessoal e de uma pessoa imprevisível capaz de decisões pouco consideradas, pouco ponderadas. E, portanto, eu acho que isto foi... não sei que tipo de consequências é que isto poderá ter. Acho que tem procurado, o João Coutrinho tem procurado corrigir o tiro, mas eu diria que o acontecimento da semana foi este fator provador, este fator, um candidato que está numa trajetória ascensional, podíamos mesmo arriscar dizer que estava a progredir em direção à segunda volta, e de repente faz isto a si próprio. Não é? Eu acho que foi o acontecimento da... Sim, se bem que enfim, Marcos Mendes tem mudado muito nesta campanha. Ele tem sido assim uma espécie de candidato camaleão, não é? Começou a campanha a dizer que queria fazer pontos, depois afinal queria ser um presidente da ação, depois afinal queria ser o candidato do governo, depois afinal queria ser o candidato da estabilidade. Hoje quarta-feira, vai outra vez ser o candidato do governo, porque Luís Montenegro vai entrar na campanha. Ele era o candidato do voto útil quando estava à frente, agora é o candidato contra o voto útil quando Coutrinho está à frente, enfim. Mas é que Marcos Mendes, vamos lá ver, Marcos Mendes pensa assim, o que é que eu posso fazer para ganhar votos? E Coutrinho às vezes pensa, o que é que eu posso fazer para perder votos? Quer dizer, são duas preocupações fundamentais na vida. Incompatíveis, não é? Não, Marcos claro. Mendes é um político experiente. E o Marcos Mendes pensa assim, é claro que eu posso ir buscar votos ao PS, sou um homem do centro-direita, várias vezes disse que era um verdadeiro social-democrata, que é a maneira cifrada que eles têm de dizer, sou um homem de centro-esquerda. Então, quer dizer, mas ele olha para os números e diz, eu não estou a conseguir ir buscar votos à minha base óbvia e natural, e os votos que eu preciso estão lá para serem arrebanhados. Não, sem dúvida. Eu acho que acho que o Coutrinho Figueiredo é inegável que estava a fazer uma boa campanha. Se não estivesse a fazer uma boa campanha, não teria aqueles votos, mas ao mesmo tempo teve movimentações assim um bocadinho inexplicáveis. Por exemplo, uma das grandes fragilidades de Coutrinho Figueiredo está nos mais velhos. E uma das grandes forças está nos mais novos. Por várias razões. Porque a Iniciativa Liberal sempre foi um partido dos mais novos, e aliás foi buscar muitos votantes que poderiam estar no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda andou noites sem dormir, tentar perceber o que é que estava a acontecer, e sempre se apresentou, além de tudo mais, um partido ou um candidato que querem mudança, e mudança radical, aqui radical no bom sentido, é evidente que vão ser mais ouvidos pelos mais novos do que pelos mais velhos. Os mais velhos não querem mudanças radicais, querem uma manta e um chá quente. E, portanto, isso é natural que isso acontecesse. E ainda por cima, ele na campanha apostou muito nas redes sociais, também como uma forma de chegar aos mais novos. E depois, a dada altura, passou 3 ou 4 dias, 2, 3, 4 dias, a visitar lares de idosos. Com o objetivo, e na campanha tinha muito esta ideia de convençam os vossos pais e os vossos avós. Como se fosse possível, em 2 ou 3 dias, mudar
uma imagem com anos e entrar num eleitorado que está cativo pelo PS, como se vê, basta olhar para as sondagens, há anos. O grande ponto do eleitorado PS são os mais velhos. Pior ainda, nesta campanha há um segundo candidato, que é Gouveia e Mel, que tem como eleitorado-alvo os mais velhos por causa da Covid, que são aqueles mais agradecidos ao que ele fez na altura da pandemia, e mais uma vez olhando para os estudos de opinião, vemos isso, e ouvindo Gouveia e Mel, ele fez um discurso há 2 ou 3 dias em que falava das pessoas que usam farda, toda a gente que usa farda, e que portanto se pode identificar com ele, e falando dos mais velhos. E Coutrinho perdeu 3 ou 4 dias a tentar apanhar um eleitorado que não se apanha em 3 ou 4 dias, não é possível. E de facto esteve a perder tempo que podia utilizar de outra maneira numa espécie de uma quimera política. E depois esta questão de André Ventura, que realmente provocou uma grande desorientação. Eu acho que em certo sentido ele antecipou aquilo que vai ser uma dúvida de muita gente à direita numa eventual segunda volta Ventura seguro. Eu acho que tu tens razão quando dizes que seguro, a narrativa de seguro para a segunda volta, se for Ventura seguro, vai ser isto é a democracia contra os inimigos da democracia, mas André Ventura vai ter uma outra narrativa, que vai ser isto é a direita contra a esquerda. E eu não estou nada certo de que acho que vai haver muita gente, aqui as duplas negativas não ajudam, acho que vai haver muita gente que vota AD, que até poderia votar IEL, muita gente que nunca na vida pensou dar o seu voto ao Chega e que perante uma escolha Ventura seguro, ou seja, perante uma escolha direita Partido Socialista, se calhar vai votar Ventura. Algumas até achando que ele não ganha, não é? Também temos muitas vezes esses movimentos, alguns até achando que ele não ganha, mas que, enfim, já agora vou dar ali o meu voto à direita. Só agora é que eu percebi, Sérgio, temos mesmo que interromper agora, desculpa, voltamos daqui a nada para continuar a falar sobre isto. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, estávamos aqui a falar de uma eventual segunda volta, Ventura seguro. Não sei se querias elucubrar mais alguma coisa sobre isso ou se vamos aqui para outros... Posso elucubrar? Elucubra. Enfim, eu acho que essa possibilidade de Montenegro e de o PSD apoiarem Ventura é uma hipótese... Eu não disse isso, eu disse os eleitores. Os eleitores. Os eleitores. Não é o PSD. Acho que não, pessoas de direita, a gente de direita. Acho que Montenegro, nessa situação, vai ficar calado. Já pareces o António Costa. Essa ideia de que há uma coisa que é a direita, depois há outra coisa que é a esquerda. Ou seja, eu não te admito. Dois blocos homogéneos. Isso não existe. Existe uma esquerda, eu disse que André Ventura vai tentar impor essa narrativa. Não, é assim. E que algumas pessoas vão ser sensíveis a isso. Parece-me. Bom, eu acho que a esmagadora maioria do PSD não seguirá a Ventura e não votará em Ventura. Acho que Montenegro vai ponderar isso seriamente. E acho que seria contraproducente para ele até. Né? Não, isso sem dúvida. Eu acho que ele vai ficar caladinho nessa segunda volta. Montenegro, para já, o que Montenegro precisa é de estabilidade e de não ter dificuldades a partir de Belém. Compare-se o que imaginem o que seria a vida de Montenegro com Ventura em Belém a dizer que vou chamar o Primeiro-Ministro porque ainda ontem uma carroça do INEM se bateu num pinheiro. Não é possível, quer dizer, isto não é possível viver num mundo assim. Não é? Sérgio. E, portanto, além disso, é muito mais fácil uma relação leal, de compromisso e que sirva à estabilidade com o António José Seguro e com Claro, sem dúvida. Ventura, seja com quem for, enfim, sem dúvida, mas como Marcos Mendes está a perceber, Luís Montenegro não é dono dos votos e, portanto, é só esse o ponto. Mas sim. E depois há outro problema também, que é se Montenegro decidir
converter em realidade aquilo que no passado era uma fantasia, ou seja, o PS tinha um discurso de fantasia, segundo o qual havia uma direita que ia desde Marques Mendes até Ventura, era a direita, tenebrosa, façanhuda e infrequentável. Esse era um discurso de fantasia, que várias vezes disse, a direita não é isso, há a direita democrática, são parceiros leais do jogo democrático, com quem nós legitimamente nos alternamos no poder, cada um protagoniza uma alternativa, mas são as pessoas que fazem parte do jogo democrático. O Partido Socialista teve uma trabalheira para ajudar a construir a seguir ao 25 de Abril uma direita democrática, convém lembrar isto, não é? Agora vir destruí-la, dizendo que são todos uns criptofascistas, não é? Que saíram todos do útero do professor Salazar, isto não me parece que seja um discurso realista. Agora, se Montenegro vier dizer, não, entre esse perigoso esquerdista, entre esse coletivista, chamado António José Seguro, não é? Que vem nacionalizar a economia por setores e reduzir-nos à indigência, ao socialismo e miséria, na linha de Nicolás Maduro, bem, e do outro lado está aqui a direita sensata, de braço dado com Ventura. Portanto, se ele quiser recriar essa polarização extrema, isto vai ter consequências. Acho que ele não quer recriar, mas parece-me impossível ele concordar com a narrativa de Seguro de que de um lado está a democracia e do outro lado está a ameaçar a democracia, porque no Parlamento a AD, de facto, como lembrou o André Ventura, está a aprovar vários diplomas importantes com o Chega. Portanto, ele também não pode entrar nisso. É por isso que eu acho que ele vai ficar caladinho na segunda volta, se a segunda volta for esta. Se Montenegro apoiasse... Mesmo que queira a vitória de Seguro. Se a Montenegro ocorresse apoiar Ventura, a primeira consequência imediata é que o PS nunca mais votaria um orçamento de Estado, nem se absteria nada do Dr. Montenegro. E derrubá-lo-ia à primeira oportunidade. Sim, mas eu acho que ele e a seguir fazia um discurso contra... Fazia então assim, agora que a fantasia deixou de ser fantasia, que finalmente se materializou, faria uma frente republicana contra esta direita. Pronto. Ponham uma direita decente, frequentável, que a gente possamos falar. Alarguem outra vez o campo democrático. O campo democrático está a diminuir. Nós estamos aqui a tratar com gente que quer governar o país com este coisa do Bangladesh e dos imigrantes e dos não sei quê, e das maluquices todas, incitamento ao ódio. Bem, querem governar o país assim, querem transformar o país nisto. O país não era isto, querem transformar isto. Bem, o PS também se vai radicalizar. Radicalizar no campo não é socialista. Não vai dizer vamos avançar para a reforma agrária. Não, vai radicalizar-se no campo democrático. E dizer, nós somos os guardiões do sistema de Abril. Nós somos os democratas. E naturalmente vai procurar construir uma resposta cujas consequências imediatas seriam nunca mais aprovar nada que viesse do governo do PSD, porque vinha do PSD e do Ventura, e do PSD e do Chega. E, portanto, se este é o país para o qual Montenegro quer conduzir Portugal, se é nesta direção, isso tem consequências. Portanto, eu acho que esse cenário não faz sentido. Certamente algum eleitorado do PSD vai votar no Ventura. A esmagadora maioria, estou absolutamente convencido que não o fará, até porque Seguro não é nenhum papão. Quer dizer, o Seguro não representa uma frente esquerda, o Seguro não é um papão para ninguém. Quer dizer, não há ninguém na direita que passou mal esta noite a pensar com a ideia de António José Seguro sentar no Palácio de Belém. Não é? Já nem durmo. Vamos ter uma taxa marginal de impostos de 90%. Isto não é possível. Vão nacionalizar a economia por setores. Não é possível. Vamos voltar a nacionalizar as farmácias. E as tabacarias. E porquê que o António José... Como é que o António José Seguro conseguiu chegar onde chegou? Não é? Ele começou muito de trás, fez uma campanha... pronto, ele é... enfim, estou eu a dizer, não és tu quem está a dizer. Não é? Ele é um chato. Fez uma campanha do século XVII, não é? Mas está a correr bem, não é? É porque é só precisamente porque não assusta ninguém, e não assustando ninguém vai recolhendo o segundo voto de todos, ou seja, é o menor denominador comum, é por causa disso? O Seguro está a fazer há várias razões, não é? O Seguro está a fazer uma boa campanha, assim como Coutrinho está a fazer uma boa campanha, e os resultados têm refletido as vantagens para as pessoas que estão a fazer uma boa campanha. Eu lembro nos nossos programas aqui há umas semanas atrás, ainda Seguro vinha cá atrás nas indicações de voto, e eu disse: Seguro representa o território do centro-esquerda,
que está numa fase Sim, difícil. sempre tiveste uma grande confiança, não há dúvida. Eu sempre disse, Eu sei que sim, se eu o sei que seguro sim. ocupar o seu espaço natural, se o seguro ocupar o seu espaço natural, vai crescer e é o único que está garantido na segunda volta, porque a esquerda, diante de uma direita muito dividida, se a direita não estivesse dividida, neste momento histórico, não existiam condições para o PS passar à segunda volta, porque o país neste momento é política e sociologicamente mais à direita, mudou muito. Nas últimas eleições, nas últimas várias eleições, tem-se observado essa transformação política do país. Agora, com a direita muito fragmentada e com um único candidato credível na área da esquerda, para chegar à segunda volta é quase uma inevitabilidade, a não ser que estejamos a assistir a uma revolução silenciosa e a um colapso histórico da esquerda, que isso seria matéria para outra discussão. Portanto, seguro sempre teve essa vantagem que não era visível, mas estava lá. E conforme nos vamos aproximando do ato eleitoral, as pessoas na esquerda começam a pensar: mas nós queremos acordar para ter que decidir se vamos votar num qualquer candidato da direita ou em Ventura? Mas atenção. É isso que queremos acordar naquele fatídico dia 18, diante deste dilema? Mas aqui só 18 não, porque na segunda volta. Certo, dia 8 de fevereiro. Mas só aqui para mantermos aqui um bocadinho mais de indefinição. Na realidade, o que as sondagens nos dão, e a sondagem da Católica também, além da Tracking Poll, é um empate técnico, Ventura, Seguro, Cotrim. Falta uma sondagem, não sabemos o que é que ela vai dizer, mas pode dar-se ainda ao caso de a segunda volta ser com duas figuras da direita. Pois claro, pode. Pode dar-se esse caso. É a possibilidade desse cenário, não direi nesta fase a probabilidade, mas é a possibilidade desse cenário que, por si só, mecanicamente, independentemente das qualidades pessoais de António José Seguro, que este tem, favorece António José Seguro. Não, certo, mas a sondagem da Católica ainda dá a Gouveia e Mel como uma parte grande de eleitores que votaram PS nas últimas legislativas, ou seja, e Gouveia e Mel consegue entrar no eleitorado do PS. Pois consegue, os números dizem isso, e contra factos não há argumentos, embora em Portugal essa cultura não exista. Não há facto que não possa ser contra-argumentado. Há factos, sou contra. Há factos, sou contra. Mas é que a campanha de Gouveia e Mel tem uma grande dificuldade que resulta não ser um europeu de nenhum partido. E eu acho que tem sido uma campanha, ao contrário do que muitas vezes se diz, eu acho que tem sido uma campanha com pés e cabeça. Eu percebo. A de Gouveia e Mel. Sim, porque quando Gouveia e Mel... Achas? Quando Gouveia e Mel corrige a sua trajetória, quando Gouveia e Mel tenta explorar um segmento, ou desenvolve uma narrativa, ou inaugura uma aproximação, são tudo decisões racionais. São decisões racionais. Quando lhe percebe que está a conquistar uma parte significativa do eleitorado do PS, como é evidente, Gouveia e Mel tem que falar para esse eleitorado, porque explica ali uma margem de crescimento. Portanto, quer dizer, eu julgo que não vai funcionar, mas a verdade é que as coisas fazem sentido. Já falámos hoje aqui de coisas que não fazem sentido nenhum. Claro. Eu não estou a dizer que não fazem sentido, eu só acho é que confundem um bocadinho o eleitorado. Eu olhando para a candidatura de Gouveia e Mel... Repara que os generalianos, que eram os generalianos, quando foi às legislativas, teve 18%. Não teve 45%. Não, está bem, certo. Mas a mim parece-me que Gouveia e Mel tem tido oscilações muito semelhantes às de Marques Mendes no sentido da quantidade de oscilações. Ele começou a campanha como o grande ponto inicial da campanha dele era ele, a figura dele. Sim. Ou seja, um militar, um ex-militar, honesto, eficaz, que tinha provado que era capaz de executar tarefas muito relevantes para a vida, literalmente, do país e que estava acima disto tudo. Foi assim que ele começou. Depois, ele percebeu que estava a entrar no eleitorado do PS e percebeu que havia uma fragilidade inicial de António José Seguro e concentrou-se no eleitorado do PS. Ele parecia, criticava o governo todos os dias, elogiava Mário Soares. Ele, ir no frente a frente com o Seguro, disse-lhe: eu também represento o eleitorado socialista. Nesta campanha, já durante a campanha oficial, António José Seguro começou a crescer, portanto ele começou a ver o eleitorado do PS a fugir-lhe, viu a fragilidade de Marques Mendes e de repente parecia que era a AD desde pequenino. Começou a falar para o eleitorado
da AD, a apresentar uma lista de 100 apoiantes vindos da AD. Portanto, afinal já não é PS, agora já é AD. E neste momento final da campanha, ele está a voltar ao início. Eu estava-te a falar daquele discurso que ele fez há 2 dias, está a voltar ao início, que é o militar, e apela às fardas, forças de segurança, militares, antigos combatentes, e o homem da pandemia. E então fala para os mais velhos. Portanto, ele no final da campanha está a voltar ao começo, mas lá pelo meio andou às voltas e reviravoltas. Pronto, e eu temo um bocadinho, no sentido em que estou-me nas tintas. Estás-me preocupado com o destino político do Almirante. Não estou nada, nem de nenhum deles. É-me indiferente. Pronto, só para ficar aqui também claro, se não tivesse claro. É-me indiferente. Não quero saber disso. A minha preocupação é outra. Mas temo que para ele isto provoque uma confusão e possa explicar. E depois há esse ponto de que tu falavas, que é muito importante, que é todos os candidatos têm uma base natural de apoio. Até Coutrinho, que está a sair da base natural partidária, tem uma base, não é? Um hemisfério natural que é o da direita. O Gouveia e Mel realmente tem essa dificuldade, que é está ali um bocadinho a pairar sobre o vazio, parece-me a mim. O Gouveia e Mel tem essa dificuldade, apresenta os seus argumentos, é um homem que está associado à eficácia do processo de vacinação, representa uma figura de autoridade. Eu acho que os portugueses, nesta fase da vida nacional, também valorizam uma figura de autoridade. Também ele próprio, competindo com as outras alternativas que eu chamo de disruptoras, é alguém que vem dizer isto como está não pode continuar. Portanto, é preciso pôr um bocadinho de eficácia no funcionamento do Estado reformado, tem que ser feito. E não posso, como hoje disse, a propósito deste spin da carta para o Primeiro-Ministro de Coutrinho, veio dizer, bem, um Presidente da República que vem implorar apoio ao Primeiro-Ministro que não é da sua área, coloca-se numa situação de subserviência e o seu mandato será toda à sombra deste grande favor que lhe prestou Montenegro. E ele aproveitou e logo dizer, não me peço votos a ninguém, nem mando cartas ao Dr. Montenegro, não me corresponde com o Dr. Montenegro. Quer dizer, está bem visto? Portanto, está bem visto. Quer dizer, o que eu digo é, de uma maneira geral, o Almirante tem feito política de acordo com as indicações que vai recebendo. E portanto não sei que ideia que tens da política, mas a política é assim que funciona. Portanto, eu não sei o que queres dizer. O Almirante não tem convicções e portanto está disponível para servir qualquer eleitorado que nele vote. Não acho que seja esse o caso. Não subscrevo isso. Agora vou fazer uma sugestão cheia de boa vontade, como sempre, sim, aivada, de boa fé e com o desejo de contribuir. Eu pedi a todos os candidatos que parassem de dançar. E quando eu digo dançar, é dançar no sentido literal. Tudo aquilo é ridículo. Sim, não é uma metáfora política. É que assim, não sei se acham que aquilo dá assim um ar popularucho e porreiraço. É assim, um candidato presidencial não é alguém que pontifica nas pistas de dança. Não vão abanar-se em público. Estas cenas aquela cena. Só para quem não te está a ver, o Sérgio abanou-se um bocadinho enquanto dizia. Não abanei nada. Tudo calúnias, como diria o outro, difamação. Quer dizer, isto não é possível. Quer dizer, se querem ter uma gravitas presidencial, eles não são candidatos ou The Voice ou não sei o quê, não façam figuras ridículas. Se o spin que andam à volta deles diz assim, hoje vamos tirar aqui umas imagens únicas, vai ser uma maravilha. Marcos Mendes vai treinar jiu-jitsu num lar de idosos. Não, Marcos Mendes, não vá treinar jiu-jitsu num lar de idosos. É como imaginar o Almirante numa aula de balé, também a mostrar que sabe fazer plié. Não se faz isto numa campanha eleitoral. Não liguem aos meninos do spin. Não é assim que se faz política. Não façam isso. Mantenham uma postura e uma gravidade de alguém que aspira a ser presidente e que parece um presidente. Mas não é um clássico dançar o vira? Não é um clássico das campanhas? Dar beijos em bebés e dançar o vira? Para já há uma grande diferença entre dar beijos em bebés e dançar o vira, não é? Tu nunca dançaste o vira numa campanha? Eu nunca. Por acaso, acho que em África já fiz umas figuras um bocadinho... Mas não era em campanha? Um bocadinho lastimáveis. Mas não era em campanha, porque eu estava num sítio onde a cultura exigia de mim essas figuras. E lá as fiz. Um bocado de sorte não ficaram registradas. E assim, por exemplo, olha, vou dar outro exemplo. Na Coreia do Sul, faz parte do protocolo, depois de um banquete,
põem-se todos a cantar karaoke. Quer dizer, eu também não cantei karaoke, não consigo cantar karaoke, não sei cantar, e agora cantar karaoke. Mas estiveste lá nas tuas funções quer dizer, a políticas, política, mas cumpri conforme podia, apesar de ter levado um menos ali na rubrica karaoke, zero. Rubrica karaoke, zero. Mas quer dizer, isto só para dizer que não liguem a estes spin doctors que recomendam estas coisas. Não façam isso. Não façam isso. O eleitorado não é infantil. Não é certo. infantil e o ridículo mata. E diz-me uma coisa. Sim, agora a propósito do Mata, só acrescentar aqui um ponto a Gouveia e Melo, que é ele, se confirmar que ele não passa à segunda volta... Eu posso lembrar-te uma história. Agora lembrar-te desta nossa conversa. Quando Marcelo Rebelo de Sousa foi candidato e perdeu à Câmara Municipal de Lisboa, ele experimentou este modelo de campanha. Tivemos o Marcelo nadador, o Marcelo taxista, o Marcelo de helicóptero, tivemos o Marcelo... Eu lembro perfeitamente, ainda era muito novo, mas lembro perfeitamente de Jorge Sampaio, que fazia uma campanha tradicional, como um cavalheiro que procura interagir com as pessoas, conversar e tal, não sei o quê. E o Sampaio disse o seguinte: não vou descer a calçada do Combro a fazer o pino para chamar a atenção para o mau estado do piso. Portanto, o que eu daria aos atuais candidatos, citando Jorge Sampaio, é: não deixam a calçada do Combro a fazer o pino para chamar a atenção para o mau estado do piso. Certo, muito bem, fica aqui dado o conselho. Nós estávamos a falar de uma hipótese de segunda volta, Ventura seguro. Qual está falado, está arrumado. Agora, qual seria o significado? Não digas que já aviámos a temática do dia. Essa segunda volta está arrumada. Agora, quais seriam as consequências de uma eventual segunda volta que tu afloraste, Ventura Cotrim, ou, vamos manter as hipóteses todas em aberto, Ventura Almirante? Ou seja, uma segunda volta onde não estivesse nenhum dos dois partidos do regime. Era uma coisa que ficava só pelo Palácio de Belém, ou isso depois ia inevitavelmente ter consequências no resto? Bem, Coutrinho Ventura. Coutrinho vencia porque a esquerda votava toda em Coutrinho. Marcos Mendes Ventura. Marcos Mendes vencia porque a esquerda votava toda em Marcos Mendes. São cenários mesmo... Não, está bem, mas em primeiro lugar deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu sei que toda a gente está convencida disso e que quando vão à missa repetem isso muitas vezes. Só queria chamar a atenção para um facto. E nós gostamos muito de factos aqui. Entre a primeira volta e a segunda volta são 3 semanas. Marcos Mendes, a percepção que as pessoas têm de Marcos Mendes mudou muito. Se quisermos andar 3 semanas para trás, a percepção de Coutrinho em relação ao Coutrinho mudou muito. Se quisermos andar 3 semanas para trás, eu não daria por certo que o mundo fica congelado durante 3 semanas à espera que a pátria vá mostrar os seus galões democráticos votando contra André Ventura, mesmo que tenha o Pato Donald à frente. Eu acho que as pessoas estão a achar que isso é absolutamente certo. 3 semanas, já viste o que é que pode acontecer em 3 semanas? Tanta coisa que pode acontecer em 3 semanas. Tanta polémica, tanta denúncia, tanta notícia, tanta coisa que pode... Tanto lixo. Não sei se é lixo, se não é lixo. Não sei se esta vai ficar para a história como a campanha mais suja de sempre. Admito que esteja... Parece uma homenagem à cidade de Lisboa. Admito que esteja a concorrer para isso. Mas aqui o meu ponto é, se o mero facto de podermos ter uma segunda volta sem nenhum candidato dos 2 maiores partidos em votos, não é? E os 2 partidos históricos, PSD, PS, se isso para ti tem consequências ou não? Quer dizer, olhando para o passado e a última experiência que tivemos desse tipo, que foi os Nolianos, era natural que tivéssemos um presidente mais intervencionista, não é? E, portanto, um presidente mais intervencionista é sempre um fator de instabilidade. E teríamos um presidente mais opinativo, se é que
Se é possível. Se é que os cumes alcançados por Marcelo Rebelo de Sousa podem algum dia ser superados, teríamos um presidente mais opinativo. Havia uma história muito gira, uma frase muito gira na ditadura, quando foi da ditadura militar brasileira. Claro que a ditadura não tem piada nenhuma, mas foi o primeiro general, foi o Castelo Branco, o primeiro general da ditadura brasileira, e depois, a dada altura, ele foi-se embora, veio um segundo e toda a gente o acusava de ser, obviamente, claro, um ditador, um malfeitor, e o general Castelo Branco, quando se foi embora, porque ele sabia que o sucessor era mesmo barra pesada, e ele disse assim, como é que era? Não gostaram do tenor? Esperem pelo barítono. E, de facto, pronto, vamos ver o que é que vem a seguir a Marcelo Rebelo de Sousa, realmente. Exatamente. Pronto, acho que realmente... Mas tu achas que, se for assim, vamos ficar mais presidencialistas? Ou seja, se o candidato que vencer... Mais presidencialistas não diria, porque está ali a Constituição e está ali o Tribunal Constitucional e, portanto... Agora, o pendor e o estilo é natural que a interpretação do que seja a magistratura de influência seria outra. Portanto, ao abrigo da magistratura de influência, provavelmente o Primeiro-Ministro ia ter que tomar alguns Valiums para suportar o Presidente da República. E portanto também é natural que o Presidente da República se dedicasse a uma agenda pelo país, visitando feiras, certames, fóruns e agremiações, no sentido de chamar a atenção para... O Tribunal Constitucional provavelmente ia ter que fazer horas extraordinárias com tudo o que lá ia parar, porque o Presidente da República... O meu principal receio, eu confesso, não é um Presidente da República não vir dos partidos. O meu receio é um Presidente da República populista, de estilo sul-americano. Isso é que para mim é um terror e é de composição do regime. Quando tu dizes... Não sei se a posteridade vai olhar para esta campanha como a campanha mais suja de sempre, ou com mais lixo, ou não sei o que e tal. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer na posteridade. A posteridade está em aberto. Se calhar a posteridade vai ser um regime muito pior, que vai dizer, nos anos negros da democracia populista e do caos, que só comparável à Primeira República, até que as forças da situação e da ordem restauraram a honra nacional, o respeito aos símbolos da pátria e à memória dos nossos maiores. Quer dizer, eu sei lá o futuro. O futuro está aberto às coisas mais horrorosas, não é? Porque o passado já existiu e isso aconteceu. Certo. E as pessoas não ficaram mais inteligentes com o passado do tempo. Muito bem. Realpolitik, hoje em simultâneo com a emissora nacional, como puderam acabar de perceber. E voltamos. Sérgio, voltamos já só com dois candidatos. Quando voltarmos na próxima quarta-feira ao meio-dia... Já voltamos desfalcados. Já voltamos desfalcados. Enfim, vamos ver o que é que acontece. Meditem muito, pensem muito. Vejam lá o que é que andam a fazer. E até à próxima quarta, Sérgio. Até à próxima. Rádio